Olá, tudo bem? Eu sou o professor Humberto Massareto e estou também aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Nosso programa está esplêndido, porque temos aqui um profissional de gestão de projetos e que adora essa parte. Evandro Olivier, muito obrigado aqui pela tua presença aqui. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Perfeito. Evandro, eu queria que você falasse onde você nasceu, né? Um pouquinho da sua trajetória profissional, aonde que a gestão de projetos entrou na sua vida, né? Com toda a parte de logística envolvida, né? E a busca por resultados. Então, fica à vontade aí. Bom, eu sou paulistano da Gema, né? Sou paulistano da Gema, nascido e criado na Zona Leste, famosa Zona Leste, né? Eu venho de uma família de professores, então tem uma linhagem de professores aí, então eu sempre achei que no começo esse seria o meu destino, né? Que virou a ser meu destino depois no futuro. Mas aí naquela época minha mãe falou, olha, você vai ter o estudo garantido e você vai trabalhar, você vai estudar, pelo menos naquela época, né? Até o colegial, a faculdade você decide. Que é o ensino médio. Que hoje é o ensino médio, né? O colegial, que hoje é o ensino médio. Aí eu migrei para o lado do ensino técnico. Aí eu parti para a mecânica, que era algo muito interessante, né? Nos anos 80 e 82 por aí. E a indústria precisava desse tipo profissional. Era a época das indústrias. Exatamente. Então era a época da ET, da escola da Lauro Gomes em São Bernardo, da Federal em São Paulo, do Senai Roberto Simonson, que foi o que eu entrei, né? Foi o que eu preferi. Eu passei muito bem nessas escolas. Depois que viraram as ETECs, né? Depois são que hoje são as ETECs. Isso. Mas tinha algumas que sobressaíram muito, né? Então era a ET Lauro Gomes, São Bernardo, a Federal São Paulo, a Getúlio Vargas e correndo por fora o Senai Roberto Simonson, que é o primeiro Senai do Brasil. Eu lembro que eu passei muito bem em todas essas escolas e no Senai eu fui discreto até, mas quando eu fui conhecer as escolas, eu falei, não, o Senai é referência. Aí comecei a conhecer o mundo da mecânica, que é o que o mundo precisava ali. Saí dali adiantando bem rapidamente, né? Eu saí de lá, entrei no mundo corporativo, trabalhando na área de mecânica e tal, e passei por COFAP, Philips, os amortecedores lá, a COFAP lá em Santo André. A COFAP ficava metade de Santo André, metade... Era o cachorrinho lá, que era o símbolo, né? Quando eu entrei não era nem o cachorrinho, o pessoal falava o salsichinha, né? Salsichinha, que é o famoso Dachshund. Isso. O pessoal confundia com outra raça lá do outro cachorro, é o Dachshund. E aí foi até antes dessa campanha famosa, COFAP. Aí quando eu cheguei, eu sempre atuei nessa área de processos. Então, eu sempre atuei na área de processos, começando com métodos e processos, tempos e métodos, mas aí eu... Mas é bom que tinha uma metodologia, né? Por isso que as coisas funcionavam. Sim, eu trabalhei muito em fornecedor de montadora, então nós tínhamos sempre que trabalhar segundo uma metodologia de uma montadora. A Volkswagen tinha o manual manual deles de como as peças tinham que ser montadas, tal, etc. Então eu trabalhei muito na área de qualidade, e tempos e métodos, e depois de um tempo na Philips, eu falei, poxa, eu queria mudar um pouco, eu queria sair um pouco do chão de fábrica e expandir os horizontes. Como eu estava na área de qualidade, já tínhamos lá conseguido lá uma ISO 9000, eu fui para o Unibanco. Eu tive uma proposta na área de qualidade do Unibanco. Lá no CAL. No CAL. Isso. Que a gente chamava de caos. Isso. Raposo Tavares, que é um 16,5. Do lado do Carrefour. Porque eu coloquei as primeiras linhas para eles na década de 70. Aí então você conhecia a caixa forte? Olha, desde o começo da construção. Caramba. Eu coloquei linhas para obra ainda. Caramba, também. Então você conheceu até a caixa forte que tem lá? Tudo. Então, eu trabalhei exatamente no CAL, né? O Centro Administrativo do Unibanco, né? No quilômetro 16,5. E lá
o foco era a qualidade, mas nós tínhamos algumas frentes que era de montar projetos de qualidade. Então, assim, nós tínhamos como, era uma área corporativa e nós éramos como consultores internos e nós fornecíamos projetos de qualidade para as diversas linhas do banco, para cartão de banco, na época o 30 horas. Perfeito. Eu coloquei as linhas do 30 horas também. A gente deve ter se cruzado em algum momento. 30 horas ficava na Patriarca. Ficava na Patriarca, 30 horas. Tinha o Banco 1. Isso, Banco 1 também. Primeiro banco virtual. Coloquei as linhas lá para eles também. Aí eu tive um tempo no Unibanco, trabalhando com projetos de qualidade, então tinha toda uma metodologia proprietária do Unibanco para a implementação de projetos de qualidade. E eu me despontei lá e eu tive um convite para depois, eu peguei a onda e surfei no boom da TV a cabo. Ok. Da TV a cabo. Então, TVA ou já era Globo? Já era Globo Cabo. Globo Cabo já. Era Globo Cabo, que era a holding que administrava a NET e a Multicanal. Isso, Multicanal, né? Certo. A cidade de São Paulo eram dois hubs, né? Era metade NET e metade Multicanal. E o interior de São Paulo era Multicanal, praticamente. Isso, e tinha a TVA que era concorrente. Tinha a TVA, na época a TVA era concorrente, a TVA. E tinha incipiente ainda aquela por antena também Sky. Sky, que era um grupo também. Sim, perfeito. A Globo Cabo tinha uma participação, a Globopar, que tinha a Globo Cabo. Isso, que era a Globo Participações. A Globo Participações tinha várias empresas, uma delas era a Globo Cabo, que era a holding que tinha essas duas empresas. Depois teve a aquisição, né, eu participei da fusão das duas empresas, na verdade. Okay. Então, aí eu mergulhei de cabeça nos projetos voltados para a tecnologia da informação. Olha onde eu fui cair. Comecei com processos. Porque você foi num crescente, né? E eu sou engenheiro mecânico. Mas é bom, viu? Porque o engenheiro ele tem assim uma visão sistêmica. Isso é bom. Isso é verdade. E assim, o engenheiro é aquele cara que ele vira economista, ele pode atuar na área de engenharia propriamente dita, ele pode ser um administrador. Então eu consegui entender da parte cair de cabeça na parte de tecnologia, né? Então eu trabalhei justamente na fusão das duas empresas em termos de processos e como esses processos funcionariam na migração de todos os sistemas da empresa, né? Até virar NET. Até virar NET. E lá que eu tive um grande contato com o gerenciamento de projetos, porque lá a coisa tinha que ser muito estruturada, muito rápida, os resultados tinham que ser assim, alcançados a curtíssimo prazo, porque era um processo de projeto de fusão de duas empresas. E nada podia parar, diferente do Unibanco, por exemplo, que um projeto de qualidade, era aquela coisa um pouco mais incipiente e tal, mas ali não, era a fusão de duas empresas, então nós tínhamos todo mundo querendo sair só da TV aberta lá e conhecer esse outro mundo aí, né? Era uma coisa assim gigantesca, a migração, os sistemas estavam crescendo de uma forma muito grande e as bases de dados não suportavam, nós tivemos várias tentativas de conhecer sistemas novos que hoje assim, se a gente falar no nosso mundo de hoje, é coisa que a gente roda num aplicativo. Sim, hoje nós conseguimos acompanhar o técnico via um aplicativo, né? No aplicativo. A gente, na época, em 96, a gente fala, será que um dia a gente vai conseguir entrar no computador e saber se o técnico está chegando em casa? Será? Acho que a gente não. E hoje está aí, né? Hoje está aí, verdade. E lá eu tive contato com gerenciamento de projetos, com metodologias de gerenciamento de projetos, com PMI, com um pouco de metodologias ágeis, que na época não havia o Scrum, que é uma metodologia ágil, mas havia o Prince 2, que é uma metodologia que pode ter práticas ágeis. Sim, né? Perfeito. E lá que eu tive uma grande atuação lá. Depois eu participei, fui diretor de projetos de duas empresas, da Mondial Assistance. Sim. Lá no ABC. Lá no ABC, São Bernardo. Também cuidei do call center dele.
Você conheceu o Vansan? Sim. O Vansan, foi nessa turma. Eu trabalhei com eles e trabalhei na Ace Seguros, que eu já tinha. Certo. Que eu já tinha. Na Ace eu trabalhava diretamente com a presidência, era um diretor, mas trabalhava diretamente com a presidência com projetos mais estratégicos, né? E lá atrás, né, eu havia dito, né, que eu venho de uma linhagem de professores. Sim. Né? Quando eu estava na NET, eu recebi um convite para ser professor da FAAP. Ok. Um amigo meu estava bem assoberbado, com muito trabalho e muita aula. Então ele falou, cara, você não quer? Eu te repasso umas aulas, tal. Eu falei, não, tudo bem, eu já fazia treinamentos, tal. Tinha uma desenvoltura para treinamentos que a gente aplicava no Unibanco. Tal. Lá que você conheceu o Vitor? Lá eu conheci o professor Vitor. Ele era o nosso diretor da FAAP, o professor Vitor. E aí eu dei aula por 16 anos na FAAP, resumindo, dei aula por 16 anos de gerenciamento de projetos na FAAP, para cursos desde administração, RH, marketing, em todas as áreas de conhecimento. A linguagem, né? Exatamente. Então, assim, a grande... Só para os internautas funcionários, você chegou a usar quadro negro, né, também? Não era essa maravilha de só data show, de coisa, não usava? Mostrava no papel também, né? O projeto, as coisas. A gente fazia, na época, diagrama de rede, ensinava diagrama de rede, né? Aquele diagrama de sequência para montar um cronograma, fazer um diagrama de rede, né? Então, assim, era super interessante. Usava data show, foi assim. O supra-sumo. Isso. Tem um data show, você pode usar um negócio de um data show. Eu falei, sério? Não, antes eu cheguei a usar o quadro branco, quadro negro, quadro branco. E depois a transparência. Que era o acetato. Então você tinha a tua Mas te ajudou bastante aquilo também, viu? Ajudava. Podia colocar um acetato em cima, escrever e ficava bonito, a gente era super legal. É verdade. Aí quando veio o Data Show, aí foi fantástico. E a FAAP tinha uma estrutura muito boa, né? Então assim, cada sala tinha um estúdio praticamente, com som, ambiente, era uma coisa muito bem montada. A FAAP sempre foi muito boa nisso. E eu dei aula no Senac também, gerenciamento de projetos. Do Jabaquara lá? Eu dei aula no Senac do Jabaquara por lá em 7 Santo anos. Amaro, né? Em Santo Amaro eu fui tutor de um curso online que eu montei. E meu último trabalho eu terminei esse mês, que foi uma atualização de um curso de gerenciamento de projetos de tecnologia de informação. Porque eu sou formado em mecânica, mas eu tenho, a minha pós-graduação é em gerenciamento estratégico de TI. Perfeito. Lá de Rio Verde. Então eu montei um curso de treinamento de gerenciamento de projetos de tecnologia de informação para o Senac, e a gente saímos do estúdio semana passada. Legal, bacana. Os internautas estão meio preocupados se assim, de quando você mergulhou na parte de gestão de projetos, os cabelos foram caindo, ou aconteceria com qualquer profissão que você pegasse? Olha, eu vim de uma linhagem de professores, mas eu venho de uma linhagem de calvos também. Porque assim, qualquer que fosse a profissão ia acontecer. Essa é uma coisa assim, eu imagino uma coisa que eu já estou preparado, que eu já estive preparado a vida inteira. Porque desde pequeno eu olhava pro avô, os meus tios do lado de pai, apesar que dizem que a calvície vem normalmente do lado materno, né? Eu soube disso há pouco tempo. Mas eu olhava mais para o lado dos meus pais, que a maioria era homem, né? Eu olhava assim, todos, cara. Eu falei, bom, isso vai acontecer comigo mais cedo ou mais tarde. Foi mais cedo, não foi mais tarde. Foi logo aos 28 anos. Eu já começou a cair um pouco já? Já estava bastante calmo. No meu casamento, a maioria das fotos é de frente, mas já aparece aqui, já aparecia a coroinha aqui. Eu casei com 29, né? Então já aparecia a coroinha. Mas a barba ficou branca nos últimos 2 anos. Okay. Eu tinha 2 anos atrás, minha barba era preta, assim, eu parei de... Um dia se engordar pode ser Papai Noel. Eu perdi essa oportunidade há 1 ano atrás, porque eu fiz uma cirurgia bariátrica e perdi 40 quilos. Entendi. Há 1 ano atrás eu estava com 127 quilos, exatamente nessa data há 1 ano atrás. Em janeiro eu operei, perdi 40 e poucos quilos
Eu perdi a chance de ser Papai Noel também. Mas está bem, melhor, sente melhor hoje? Muito melhor, outra vida. Eu fiz exames recentes agora e assim, até o colesterol HDL, que é o colesterol bom, que é o chato de colocar, até ele tá bom. Assim, eu recomendo, se vocês, se alguém tem problema de obesidade e está preocupado em fazer uma cirurgia, vai, sem medo. Legal. Evandro, e nós estamos aí já nos instantes finais, tá? Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, aqueles que querem migrar para conhecer a parte de gestão de projetos, então a abrangência que ele pode ter, né, na profissão, tá? E seus contatos também. Bom, a minha mensagem é: procure conhecer o mundo do gerenciamento de projetos. Existem duas metodologias, né? Os famosos projetos em cascata, que é aquele projeto que a gente monta um cronograma e segue aquele cronograma do começo ao final, mas assim, procurem conhecer também as metodologias ágeis de gerenciamento de projetos, porque o nosso mundo hoje está muito voltado para a tecnologia, para os projetos de tecnologia. Então, se a gente fala do projeto de tecnologia, ele é muito incipiente, tudo começa com o desejo do usuário, ou de um investidor, ou de um empreendedor. Mas aquele desejo, à medida que o projeto evolui, e eu aprendi isso apanhando muito, à medida que o projeto evolui, à medida que o teu cliente começa a conhecer um pouco mais do projeto, da tecnologia, novas necessidades vão aparecendo. E o que comporta isso é uma metodologia ágil. Perfeito. Porque uma metodologia em cascata, aquela que você planeja o projeto inteiro do começo, quando isso acontece, você é obrigado a voltar muitas casinhas, né? Você tem que voltar muitas casinhas e planejar. E uma metodologia ágil comporta isso. Certo. Inclusive as variáveis, né, que vão. Sim. Porque imagina um projeto onde você tem entregas semanais e semanalmente você tem que entregar alguma coisa, colocar alguma coisa em prática e planejar a próxima semana. Então, assim, é muito mais colaborativo e muito mais ágil. E aí tem que contemplar os feriados, contemplar tudo, né? Porque tem que acontecer. É o chamado sprint, né? É o planejamento do sprint, que é da metodologia Scrum. A gente planeja o sprint, que o sprint tem geralmente 30 dias, 15 ou 30 dias, dependendo da natureza do projeto. E nesse período eu tenho que entregar alguma coisa que seja executável, que seja implementável. Então, assim, para tangibilizar. Então, essas metodologias, e não é só uma, são muito interessantes. Então, assim, quem quiser migrar para essa área de gerenciamento de projetos, procure conhecer as metodologias tradicionais, que são as do PMI, né, do Project Management Institute, que tem sua abordagem para a metodologia ágil, mas procure conhecer também outras metodologias e certificações na área também. Perfeito. E seus contatos? Meus contatos, evandro.olivier no LinkedIn, vocês me acham facilmente. Meu e-mail é emonteiro@yahoo.com. Fique à vontade para entrar em contato, questionamentos. Eu ficaria feliz em entrar em contato com cada um de vocês. Perfeito. Evandro, gratidão, viu? Muito obrigado por nos brindar com essas informações valiosas. Muito obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. Internautas, com os agradecimentos então a esse poderoso gestor de projetos, Evandro Olivier, nós finalizamos mais com gestão executiva. Um grande abraço e até a próxima.